seja bem-vindo ao meu canal! Eu sou o Leandro Dutra e hoje eu quero convidar vocês para irmos para uma região onde se fala muito sobre o queijo, o pãozinho de queijo. Eu estou falando de Minas Gerais. E nós vamos começar falando sobre uma cidade chamada Ouro Preto. Vamos falar um pouquinho sobre a sua história, os pontos turísticos que tem na cidade, enfim, vamos conhecer um pouquinho mais daquela região. Desde já vou pedir para deixarem os seus likes e se inscrevam no canal para toda semana serem comunicados dos vídeos novos, tá ok? Então estão preparados para mais essa viagem? Vamos comigo! Conecta aí! Ouro Preto é uma cidade colonial na Serra do Espinhaço, na zona leste do Brasil. É conhecida pela arquitetura barroca, que inclui pontes, fontes e praças. Inclusive, a Praça Central de Tiradentes recebeu o nome do Mártir da Independência Brasileira. Antes era chamada de Vila Rica, onde ocorreram os principais acontecimentos da Inconfidência Mineira, e em 1723 se tornou a capital de Minas Gerais. E foi em 20 de maio de 1823 que ela foi chamada de Ouro Preto, devido ao ouro escuro que havia na cidade. A cidade é tomada por ladeiras, e estamos falando de um intenso sobe e desce nas ruas íngremes de pedras. Por isso, se preparem para se exercitar. Lá existem várias igrejas e capelas por toda a cidade. Muitas igrejas em Ouro Preto são verdadeiras obras de arte, exemplares magníficos da arquitetura colonial. Grandes nomes da arte barroco mineira foram responsáveis pela construção, escultura e pintura de algumas igrejas, como por exemplo Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, ou Manuel da Costa Ataíde, conhecido como Mestre Ataíde. E falando em igrejas, podemos destacar, por exemplo, em Ouro Preto, a Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar, que foi uma das construções católicas mais conhecidas durante o Ciclo de Ouro, e está entre as que mais receberam ouro em sua decoração. A presente igreja foi construída em torno de uma capela, erguida a partir dos primeiros anos do século XVIII, e só foi ampliada em 1712 com recurso dos devotos. Nela também é possível encontrar o Museu de Arte Sacra. Tem também a Igreja São Francisco de Assis, que foi construída em estilo barroco. É uma das obras mais significativas da arte colonial. Ela era uma das mais conhecidas e a mais celebrada das obras de Aleijadinho, que foi responsável pela fachada e também pela decoração interna em talhas douradas. Ele pessoalmente construiu vários elementos, mesmo que com a ajuda de alguns artistas. A Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias também é um exemplo expressivo da arte sacra barroca. Lá você vai encontrar a Capela-Mor, a sacristia, o consistório, todos tendo a participação de Aleijadinho e também de seu pai, Manuel Francisco Lisboa. Tanto Aleijadinho quanto seu pai estão sepultados nessa igreja. Já a Igreja Nossa Senhora do Carmo se deve à iniciativa dos irmãos Terceiro da Ordem do Carmo, que foram transferidos do Rio para a antiga Vila Rica, hoje Ouro Preto. Como eles não tinham nenhum templo para realizar suas devoções, eles se reuniam na Capela Santa Quitéria, mas em 1751 eles fundaram a Irmandade em Vila Rica e passaram então no projeto de erguer uma igreja em homenagem a Nossa Senhora do Carmo. Atrás da igreja
existe um cemitério construído em 1824. E, finalmente, a Igreja de Santa Efigênia, que teve sua construção no início em 1733 e foi até 1785. Ela foi construída pelo escravo alforriado Chico Rei e sua tribo, com ouro tirado da mina da Encardideira. Expressivos elementos simbólicos da cultura negra podem ser observados nas talhas em madeira, sobretudo no altar-mor, representando conchas, caramujos, chifres e outros elementos da religiosidade africana. A igreja se destaca pela sua localização privilegiada no alto da ladeira de Santa Efigênia. E além dessas igrejas, ainda poderá visitar outras pela cidade, pois Ouro Preto conta com pelo menos 18 igrejas. Porém, além desses pontos turísticos, ainda temos outros a visitar, como por exemplo, o Museu da Inconfidência. Lá você vai encontrar documentos, mobiliários, obras de arte e peças de época que contam mais sobre o processo que culminou na independência do Brasil. É um museu histórico e artístico que ocupa a antiga Casa de Câmara e Cadeia da Vila Rica e mais 4 prédios auxiliares na cidade de Ouro Preto. O museu é dedicado à preservação da memória da Inconfidência Mineira e também oferece um rico painel da sociedade e cultura mineiras no período do Ciclo de Ouro e dos Diamantes do século XVIII. Lá vai encontrar também obras de Manuel da Costa Taide e de Aleijadinho. E além do museu, poderá conhecer a casa de Tomás Antônio Gonzaga, que sediou a ouvidoria de Vila Rica no século XVIII. Também foi residência do poeta Inconfidente quando ele era ouvidor-geral. Poderá conhecer também a Casa dos Contos, com estilo barroco, que tem como objetivo preservar a história do ciclo de ouro e também da cultura nacional. Também a Casa dos Inconfidentes, que fica no alto do Morro do Cruzeiro, e era o local onde os inconfidentes se reuniam com o objetivo de buscar a independência mineira e também do Brasil. E, finalmente, a Casa da Ópera, ou o teatro, construído em 1770. Dizem que foi o mais antigo da América Latina. A casa foi a primeira a sediar teatros e espetáculos para entreter os povos pomposos da época. Se você gosta de aventuras, por que não visitar as antigas minas de ouro de Vila Rica? Lá vai encontrar, por exemplo, a mina do Chico Rei, a mina GG, a mina do Veloso e a mina Santa Rita. De lá eram retiradas toneladas de minérios e pedras preciosas. Durante a visita, poderá ouvir detalhes sobre como era a exploração nos locais e sobre o trabalho escravo nas minas. Gosta de passeio de trem? Pois é, em Ouro Preto você vai ter essa oportunidade. Lá você poderá fazer uma viagem entre Ouro Preto e Mariana. Então compre suas passagens e embarque nessa. Além de ser uma linda viagem, você ainda vai voltar no tempo, pois passará por uma ferrovia que foi restaurada de 1883. Para os amantes da natureza, ainda poderão visitar alguns parques municipais, como por exemplo o Parque de Itacolome e o Parque da Cachoeira das Andorinhas, onde vão poder apreciar belas paisagens, fazerem trilhas, tomarem banhos de cachoeira, tirolesa e várias outras atividades.
você gosta de diversão, em Ouro Preto você vai encontrar diversão para toda a família, pois lá vai encontrar vários festivais e festas que agradam a todos, como por exemplo, a Semana da Independência, o Festival de Inverno, Festival de Bandas, Festa das Cavalhadas e muito mais. E não podemos nos esquecer do Carnaval em Ouro Preto, com suas festas de repúblicas, onde você poderá bater a porta e apenas entrar e comemorar, e também dos seus bloquinhos, que desfilam pelas ladeiras da cidade. E aí, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre Ouro Preto? Falamos um pouquinho dos pontos turísticos e conhecemos um pouco mais essa cidade que nos levou ao período da Independência Mineira, Independência do Brasil ou o Ciclo de Ouro. Nós vamos falar de outras cidades mineiras em vídeos posteriores. Gostaram? Deixem os seus likes e não se esqueçam de se inscrever. Toda semana tem um vídeo novo e vocês serão avisados, tá ok? Desde já eu quero agradecer a todos vocês. Até uma próxima, muito obrigado e fui! Que foi responsável pela sua fachada e também por a realização... Que foi responsável pela sua fachada e também pela decoração em talhas de madeira e de... Grandes nomes da arte barroca foram responsáveis pela construção e edificação... Não, já errei. É um dos monumentos mais significativos da arte colonial. Ela era de umas... São verdadeiras obras de arte, um verdadeiro exemplar. Poderá conhecer também a Casa dos Sonhos, do Conto, durante o século XVIII. Também foi Muitas igrejas de Ouro Preto Muitas igrejas de Ouro Preto são verdadeiras obras de arte e exemplares na arquitetura. Muitas empresas... Gosta de passeio de trem? Pois é, ô caramba! Para!